Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o João Negrão e nós estamos começando aqui pela TV 61, mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Boa semana para você e a todos que estão aí nos assistindo. Boa semana para você também, Negrão. Para todos aí, todos e todas que nos assistem. Muito bom. A gente está começando uma semana quente aí, né? Principalmente no plano internacional. E o Hélio vai comentar essa crise aí, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. E vamos aproveitar para comentar sobre como está hoje a situação dos BRICS, sobretudo com o governo de Jair Bolsonaro, que despreza completamente essa aliança estratégica. E falando em Bolsonaro, o Hélio também vai comentar a visita dele à Rússia, né? O que esse cara vai fazer na Rússia, né, Hélio? E no baú, o Hélio vai aproveitar para comentar sobre a Guerra Fria, trazer as suas memórias daqueles momentos, sobretudo lá na década de 60 e 70, em que tivemos lá a crise dos mísseis, por exemplo, né, Hélio? E, Hélio, estaríamos aí no meio de uma nova crise dos mísseis lá com essa briga Ucrânia, Estados Unidos e Rússia? Bom, Negrão, nós temos lido muito, ouvido muito sobre esse eminente conflito na Ucrânia, que, de qualquer maneira, já é um incidente internacional de grandes proporções, embora não tenha havido ainda a famosa invasão pela qual o Joe Biden alerta a todo momento, né? Não, eu acho assim, pelo que eu estou vendo, né, não chega a ser isso, não chega a ser o que nós já tivemos. É, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos estão inventando uma guerra, né? Estão inventando uma guerra. Acho que o background de tudo isso já é conhecido, não é? A Ucrânia era uma das antigas repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que desapareceu em 1991, foi fundada em 1922, logo depois da Revolução de 1917, na Rússia, e terminou em 91. A Ucrânia era a principal dessas repúblicas, né? A Ucrânia, a Geórgia, parece, talvez o Cazaquistão eram as principais dessas repúblicas. Quando houve a separação, várias dessas repúblicas se bandearam para o lado, vamos dizer, da Europa Ocidental, né? Juntamente com países que eram independentes, mas sob domínio da União Soviética e participantes do Pacto de Varsóvia. Então, acho que a gente tem que entender isso. Quando foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, promovida pelos Estados Unidos, com países da chamada, vamos dizer assim, Europa Ocidental, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, isso logo depois da Segunda Guerra, para confrontar as duas forças. Então, você tinha a chamada Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Oriental, Polônia, Hungria, antiga Tchecoslováquia, antiga Iugoslávia, a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, de alguma maneira, isso é um capítulo à parte, a Albânia, né? Então, você tinha esses países do Pacto de Varsóvia, ao qual somava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram 15 países agrupados num só. Então, você tinha um bloco poderoso que levou à Guerra Fria, sobre a qual nós vamos falar depois. Bom, quando terminou a União Soviética e acabou o Pacto de Varsóvia, o que aconteceu? Vários desses países se foram para o lado do Ocidente, e vários deles se filiaram, se associaram à OTAN. E a Rússia começou a se sentir desprotegida, porque não havia mais aquela barreira de países entre ela e os países da Europa Ocidental. Isso aí está na raiz de tudo isso. A tentativa, a Ucrânia hoje é dominada por um regime, vamos dizer assim, o termo que os cientistas políticos gostam, proto-fascista, né? É um regime fascistoide da Ucrânia, não é essa democracia que fala, a luta da democracia contra a ditadura russa. Eu não sou admirador do que existe hoje na União Soviética, não. Desculpe, na Rússia, não sou, como não era da União Soviética.
né, integralmente, admirador total, de defender incondicional. Não, não, nunca fui isso. Né? Mas também não da Rússia atual, do Putin. Acho que é um regime com um certo grau, muito grau de autoritarismo, de falta de transparência, de perseguição a oposicionistas. Agora, quando você raciocina em termos de geopolítica, são dois campos. E a Rússia acaba sendo uma aliada dos países que resistem à dominação dos Estados Unidos. Então, na verdade, é isso. A Rússia é uma aliada desses países. Por isso que a Rússia se alia à Venezuela, se alia a Cuba, se alia ao Irã. Os países que os Estados Unidos tentam tocar sua influência, exercer sua influência total, dominar, encontram uma oposição na Rússia. E a Ucrânia está tendendo agora a ir para o lado da OTAN, e a Rússia não quer que isso aconteça. Essa é a origem. A Rússia quer evitar que... E a Rússia tenta um acordo diplomático com os Estados Unidos para impedir isso, mas os Estados Unidos não aceitam. Né? Então, a Rússia coloca suas tropas na fronteira da Ucrânia, os americanos reforçam suas forças, e o Joe Biden toda hora diz que a Rússia vai invadir. Eu não sei se a Rússia vai invadir ou não, eu acho bastante improvável que a Rússia invada a Ucrânia, por toda a repercussão que isso teria no mundo inteiro. Né? Seria uma nova guerra no momento em que o próprio Estados Unidos se retirou do Afeganistão, de uma maneira meio desastrosa, mas se retirou do Afeganistão. Há uma tendência a diminuir os conflitos, mas é possível, não é totalmente descartável. Acho que todos sabem, tem duas províncias da Ucrânia, na fronteira leste com a Rússia, que são praticamente territórios russos. Praticamente o que quer dizer? Não são territórios russos. Há uma grande população russa, de origem russa, e esses territórios são rebeldes em relação ao governo da Ucrânia. Tem grande influência russa, estão bem na fronteira. Donetsk, eu sempre esqueço o nome do segundo, é Luhansk, eu não sei como se pronuncia exatamente, Donetsk, uma região conhecida como Donbass. Então, eu não duvido que haja uma revolta nesses territórios, porque lá existem organizações paramilitares que defendem a soberania russa, como foi no caso da Crimeia, que há poucos anos atrás, a Rússia ocupou o território da Crimeia, que originalmente era seu e havia sido incorporado à Ucrânia, e a Rússia recuperou. Não é totalmente possível que haja um movimento militar de dentro desses territórios que leve a que as tropas russas penetrem nesse território. Mas eu não acredito numa ocupação total da Ucrânia, a Rússia invadindo toda a Ucrânia por cima pela Bielorrússia, que era outra república da União Soviética, por cima pela Bielorrússia, por outro lado, por essas províncias rebeldes, ou por baixo pela Crimeia. Isso eu acho muito difícil de acontecer. E aí uma interpretação final, Negrão. Eu acho que o Biden quer uma guerra. A impressão que eu tenho é você assistiu um filme, Negrão, chamado Mera Coincidência? Assisti, sim. Assisti. Foi, então, se não me engano, a preparação da guerra acho que lá na Iugoslávia, alguma coisa assim, né? Não, era na Albânia. Da Albânia. Inclusive tem uma cena, né? Esse filme é fantástico. Quando eu dava aulas ainda na UNB, eu sempre passava esses filmes para os alunos de alguma das disciplinas, eu passava esse filme. Naquela época não tinha essa facilidade toda aqui. Eu levava o filme para a aula, a gente exibia o filme na aula, depois discutia e tal. Esse filme é o seguinte, um presidente americano, e ele repete uma história de uma maneira humorística, crítica. O presidente americano está com complicações e com a reeleição ameaçada, então o marqueteiro dele fala, vamos fazer uma guerra. O melhor que a gente tem, vamos fazer uma guerra. Inventa uma guerra. Inventa uma guerra com a Albânia, uma guerra criada em estúdio. É uma guerra falsa.
Mas os noticiários dão a guerra, e todo aquele processo semelhante a esse do Biden, ameaça de guerra, o ataque aos Estados Unidos, aí os Estados Unidos vai para a guerra, não vai, vai para a guerra, toda aquela coisa, mas de uma maneira muito genial, assim, mostra que maneira os americanos inventam uma guerra para resolver problemas internos. E isso não é ficção, isso aí nós já vimos centenas de vezes. Os Estados Unidos recorrerem a guerras, a conflitos, para passar por cima de algum problema interno. E eu acho que o Biden está numa situação péssima, vai ter eleição para a Câmara agora, o ano que vem, ele corre o risco de perder a maioria da Câmara Democrata para os republicanos, ele precisou inventar uma guerra. Aproveitou uma situação real, que é a presença das tropas russas na fronteira com a Ucrânia, e que o Putin pode perfeitamente alegar que é em defesa, porque a OTAN se aproxima do território russo se a Ucrânia se filiar, se associar à OTAN, e a partir daí ele está. É até meio esquisito. Fica assim, Biden, americano saiu da Ucrânia, invasão é iminente, a invasão vai acontecer. Aí outros países aliados dos Estados Unidos, naturalmente, também mandam. Aí o Putin fala, eu não vou invadir. Né? Eu não vou invadir, vocês estão com histeria, vocês estão inventando, eu não vou invadir nada. Então, assim, o Putin pode ser, mas seria tão falso a esse ponto de ficar dizendo eu não vou invadir, não vou. Eu não estou falando de primeiro 50 anos do século XX, não. Nós estamos falando da era da informação. Da informação. Aí o Putin fica mentindo, o Macron vai lá, o Scholz da Alemanha vai lá, ele diz que não vai invadir para eles, olha, eu quero uma solução diplomática, eu quero que a Ucrânia não entre para a OTAN, eu quero a retirada de mísseis. E fica nessa coisa. E a imprensa vai atrás, né? A imprensa vai nesse histerismo do Joe Biden. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, só um detalhe que eu esqueci, Negrão. Você sabe que quando terminou a União Soviética, a Ucrânia era a terceira potência nuclear do mundo. Por quê? Porque grande parte do arsenal nuclear da União Soviética estava na Ucrânia, estava lá na Ucrânia. E aí houve um acordo para a Ucrânia eliminar seu arsenal nuclear. Foi uma grande polêmica interna na Ucrânia, países aliados, e a Ucrânia, que queria se aproximar do Ocidente, eliminou seu arsenal nuclear. E, com isso, ela perdeu esse poder nuclear que poucos países, além dos cinco, chamados cinco grandes, né, que é a Rússia, os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido, só Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel que tem poder nuclear hoje no mundo. A Ucrânia perdeu essa oportunidade, porque se a Ucrânia tivesse mantido seu arsenal nuclear, a conversa hoje era um pouco diferente, né, Negrão? Você mencionou aí o papel da imprensa, é vergonhoso esse papel aí, né? Não tem questionamento, digere tudo que vem das agências norte-americanas e da OTAN, né? E a gente está falando aí de emissoras que teriam capacidade para mandar correspondente, emissoras, jornais que teriam capacidade para mandar correspondente para a região, para entender, mas do ponto de vista da guerra aí, que se alinham sempre aos Estados Unidos, mesmo mandando esses correspondentes, há dúvida de que a verdade possa vir, né, Hélio? Negrão, o que eu acho também, Negrão, é o seguinte, falta, primeiro, ter uma postura de o que vem dos Estados Unidos é o certo. Isso aí não tem como negar, nós somos dependentes culturalmente, em grande parte, dos Estados Unidos. Então, vem a versão de lá, ela é assumida automaticamente. Eu já vi gente nas televisões dizendo o seguinte: é a defesa da democracia na Ucrânia. Olha, isso é de um simplismo. Defesa da democracia na Ucrânia, entendeu? Assim, então é de um simplismo muito grande e não se aprofundam, não vão. Pô, alguns vão, eu estou generalizando, há aqueles que procuram aprofundar, mas são análises muito rasteiras. Essa que nós estamos fazendo aqui é superficial, reconheço, é bastante superficial. Eu não sou um especialista nessa questão da Ucrânia, mas para você se informar, Negrão, você tem que ler na internet mesmo.
Você tem que pegar publicações estrangeiras, analistas que escrevem com mais profundidade. Se você for na base dos nossos jornais diários e na base da televisão, você não tem informação nenhuma real, né? E a histeria do Biden, ela é repetida, 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 e ninguém questiona, peraí, mas está vendo essa movimentação para invadir mesmo? Vai invadir mesmo? Né? Como é que seria essa invasão? Imagina, hoje, nessa altura, invadir um outro país. A Crimeia é diferente. A Crimeia era um território, uma península ao sul da Ucrânia, que sempre foi da Rússia. Sempre foi da Rússia. E por essas injunções da União Soviética, acabou na Ucrânia. É uma história mais longa, mas não dá tempo de contar tudo aqui. A Rússia foi lá e pegou de volta, porque a maioria dos habitantes da Crimeia queria estar com a Rússia e não com a Ucrânia. É diferente desse novo contexto, salvo nessas duas províncias, Donetsk e Luhansk, que realmente tem uma grande população russa, elas são na fronteira com a Rússia, tem uma forte influência russa, e que pode levar também uma coisa que nós já assistimos muito, tanto vindo do lado dos Estados Unidos, quanto vindo de outros países, né? Que é a partir de dentro, a chamada quinta coluna. Né? De dentro, os desconteiros que querem se aliar, eles criam um movimento para provocar a invasão. Os Estados Unidos vêm fazendo isso. Os Estados Unidos fazem isso em Cuba, faz isso na Venezuela. Agora não está fazendo, mas fez na Venezuela. Provocava revoltas internas, querer provocar revolta interna para justificar uma invasão. Pode ser isso também, no caso. A situação no Cazaquistão também tem um pouco de semelhança disso, né? É porque é uma área que ficou conflituosa, né, porque com essa fim da União Soviética, acabou estabelecendo. Ali era uma área perfeitamente estável, não havia risco de guerra ali, porque os dois blocos muito bem definidos, o bloco da OTAN, o bloco do Pacto de Varsóvia, numa coexistência pacífica, sem agressões, sem hostilidade, sem risco. Por quê? A União Soviética e os Estados Unidos com poder nuclear. Uma guerra nuclear significaria destruição total. Então, não interessava nenhum dos dois. O poder nuclear ele serve mais como dissuasão para dissuadir o inimigo de começar uma guerra do que propriamente para fazer uma guerra. Fora o que os Estados Unidos fez sem necessidade em Hiroshima e Nagasaki, a bomba nuclear nunca foi usada para atacar um inimigo. O que os Estados Unidos fizeram ali foi um massacre. O Japão já estava derrotado, ia se render. Os Estados Unidos quiseram testar a bomba e mostrar, olha, nós somos mais fortes, nós somos a potência mundial. Jogaram bomba, mataram milhares e milhares de pessoas desnecessariamente. Como desnecessários foram os bombardeios de Dresden, que destruiu a cidade alemã de Dresden, aliás, uma cidade linda que foi reconstruída, destruiu a cidade de Dresden quando a guerra praticamente já havia acabado. Não havia a menor necessidade de bombardear Dresden. Mas o Reino Unido, a Inglaterra e os Estados Unidos bombardearam Dresden, mataram 30 mil pessoas em bombardeios, destruíram a cidade totalmente. Então, essa é a situação que nós temos, né, Negrão? E o BRICS, Hélio, como é que fica o BRICS aí no meio desse conflito, né? O Brasil, como a gente sabe, o BRICS é Brasil, Rússia, China, África do Sul, né? Índia. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como é que fica aí o BRICS nessa história, né? E aí você já poderia emendar nessa viagem de Bolsonaro à Rússia, né? O que Bolsonaro vai fazer nesse momento na Rússia? O que ele vai fazer está difícil de saber, né, Negrão? O Bolsonaro, ele essas coisas eu vejo um grande engano de dois lados. Muita gente acha que a Rússia ainda é um país comunista e acha que o Putin é comunista. Nem a Rússia é um país comunista ou socialista ou próximo disso, nem o Putin é um comunista ou socialista próximo disso. Putin foi da KGB, que é a CIA da Rússia, o órgão de espionagem da Rússia, o órgão policial internacional da antiga União Soviética. Ele foi da KGB, foi agente da KGB, acho que foi oficial da KGB. Mas ele não é, está longe. E o que existe hoje na Rússia está muito longe de ser um país socialista. Então, a gente tem que separar isso. O Putin
tem, em grande parte, muita identificação com o Bolsonaro, vamos reconhecer, principalmente nas políticas conservadoras, de costumes, né? Em que homossexuais são perseguidos, não se permite várias liberalidades que já existem em países ocidentais. O Putin não admite uma oposição, a oposição lá tem grandes dificuldades para atuar. Tem semelhanças com o Bolsonaro. Onde é que o Putin e o Bolsonaro se distinguem? O Bolsonaro é o sabujo dos Estados Unidos. Ele agora está em conflito porque não foi o Trump que foi reeleito. Bolsonaro é sabujo dos Estados Unidos, como são seus filhos. O Putin é adversário dos Estados Unidos. Então, como eu disse antes, o Putin se alia a países que rejeitam a submissão aos Estados Unidos. Daí vem o BRICS, Negrão, que incomodou profundamente os Estados Unidos. Eu acho que também é uma questão pouco analisada pela imprensa brasileira. Eu não tenho a menor dúvida, como muitos outros, de que as manifestações de soberania do Brasil são razão, obviamente, uma das razões do impeachment da Dilma, no qual o Moro teve um papel de subserviência aos Estados Unidos total. Os Estados Unidos se incomodavam muito com o BRICS. Por quê? Você imagina, esses países que você citou juntos, articulando juntos, sendo que Rússia e China, duas grandes potências militares, potências econômicas, mais militares no caso da Rússia e mais econômicas no caso da China, mas que também são potências, as duas são potências econômicas e militares, articulando com potências regionais, como era o Brasil, a Índia, na Ásia, a África do Sul, na África, contra interesses dos Estados Unidos. Isso incomodou muito os americanos. Eles queriam criar a ALCA aqui na América do Sul e os países sul-americanos e latino-americanos criaram a Unasul. Isso incomodava muito a política externa do governos Lula e Dilma, incomodava muito os Estados Unidos, embora nunca tenha havido um rompimento, como foi o caso da Venezuela. Nunca houve isso, mas incomodava. Por quê? Porque os Estados Unidos querem um poder total, querem uma submissão total, principalmente na América Latina. Então, Bolsonaro está indo à Rússia agora porque ele quer dar uma resposta ao Lula, ele queria dar uma resposta ao Lula, que foi recebido como chefe de Estado na França, foi recebido pelo primeiro-ministro alemão, pelo primeiro-ministro espanhol, recebido pelo Macron com honras de Estado, tem uma visita prevista para a China, tem outras visitas. Então, o Bolsonaro quis dar uma... Onde é que eu vou? Eu preciso ir a algum lugar para... Aí ele colocou a viagem para a Rússia, e passando pela Polônia, que é um país fascista hoje. É um país dominado por um governo fascista, assim como a Hungria. Polônia e Hungria são dois países dominados por um governo fascista. Aí ele marcou uma ida à Polônia e outra à Rússia, mas foi a tempo. O Putin aceitou a visita, óbvio. Por que ele não iria aceitar a visita do chefe de Estado do Brasil? Aceitou a visita. Só que veio esse momento de pré-guerra, vamos dizer assim, colocado assim. E o Bolsonaro insiste em ir mesmo nessa situação. Então, ele vai chegar lá, bom, você vai falar, mas outros chefes de Estado estão indo à Rússia. Vários, inclusive o Fernandes, o Alberto Fernandes, da Argentina, esteve lá. Mas ele esteve lá e assinou um acordo importante com a Rússia. Assinou acordos importantes com a Rússia. Né? E o Bolsonaro vai lá fazer o quê? Não sei, Negrão. Não sei. O Brasil não tem menor importância hoje na conjuntura internacional, não tem papel de mediador, como tem a França, a Alemanha, outros chefes de Estado que foram lá. Eu não sei o que ele vai fazer lá. Eu acho que ele vai querer mostrar que ele é um estadista com aceitação internacional, o que não vai convencer ninguém, né? É verdade. E talvez fazer uma provocaçãozinha aí contra o Biden, né? Já que ele é trumpista de carteirinha, né?
tem isso também, Negrão, você tem toda a razão. Ele queria o Trump, ele declarou apoio ao Trump, apoiou a revolta lá do Capitólio, de invasão do Capitólio, totalmente fora de sentido, e ele não simpatiza com o Joe Biden, naturalmente. Então, também pode estar, né, dar uma espetadinha no Joe Biden, já que dificilmente ele iria aos Estados Unidos a essa altura, né? Verdade. Vamos então ao baú do Hélio. No baú do Hélio, ele aproveita, né, esse tema para rememorar lá nos idos de 60, 70, os episódios da Guerra Fria entre as potências socialistas e as potências capitalistas, as primeiras capitaneadas, comandadas pela União Soviética, e as segundas pelos Estados Unidos. Hélio, algo parecido com o momento atual, se bem que você já mencionou aí crise dos mísseis, mas algo parecido? Eu acho que não exatamente, sabe, Negro? Não exatamente. Eu acho que, claro que a gente lembra da Guerra Fria, quando surge um problema desse entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu comecei a ter contato com a Guerra Fria muito novo, sabe, Negrão? E por duas razões. A primeira, que lá em casa, meus pais eram assinantes das seleções do Reader's Digest. Não sei se você tem idade para. Ela existe até hoje, tá? Mas perdeu a força. Naquela Li época. muito. E eu lia muito, era o que tinha em casa, e eu sempre gostei de ler, e eu lia muito. E as seleções do Reader's Digest eram pró-americana, era propaganda Exatamente. uma abaixo. Então, eu fui muito influenciado por aquilo, e era a visão americana, né? Os comunistas, os malvados, aquilo tudo. E eu fiz o curso primário num colégio jesuíta, no Rio de Janeiro. Então, lá também, Negrão, era um negócio terrível. Tinha uns padres espanhóis, que os padres espanhóis ficavam falando da Guerra Civil Espanhola, mas tipo assim, era céu e inferno, sabe? Era assim, enfrentando os malvados, os assassinos, os republicanos, no caso, que era a coligação que lutava contra o Franco, que acabou ganhando a guerra. Então, eu lembro quando foi lançado o Sputnik, Negrão, no colégio foi distribuído, devia ser por aquelas entidades ligadas aos americanos, foi distribuído um folhetinho mostrando o perigo que era a União Soviética com o Sputnik, o mal que o Sputnik poderia trazer. Então, assim, eu convivi com a Guerra Fria assim dessa maneira desde criança, né? O auge da Guerra Fria foi a crise dos mísseis, como você colocou, a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Naquele momento, parecia que o mundo estava realmente à beira de uma guerra nuclear, porque a situação ficou muito tensa. Os mísseis soviéticos estavam instalados em Cuba, tinham alcance para alcançar os Estados Unidos reagiram com Kennedy, e aí foi feito um acordo, Negrão, que tem muito a ver com agora. O acordo foi o seguinte: a União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraram mísseis da Turquia, naquela época, que a União Soviética achava que ameaçava. O Fidel não gostou do acordo porque ele não foi convidado para fazer esse acordo. Cuba não participou dessa negociação. E os chineses também não gostaram disso aí. A China e a Rússia já haviam ter dois países socialistas. A China e a União Soviética já haviam tendo conflitos há muito tempo. E esses conflitos foram se acirrando até se desembocar na década de 60, com a China considerando que a União Soviética era seu principal inimigo, e não os Estados Unidos. Era a União Soviética, que estava ali na fronteira, era seu principal inimigo. Por uma série, eu vejo a imprensa, nossa imprensa, sempre simplificando, dizendo que eram problemas de fronteira, porque eles têm a maior fronteira do mundo, União Soviética, a antiga União Soviética e a China. Não, tinha muito mais do que. A questão de fronteira era até menor em relação a outros problemas que existiam nas relações entre a China comunista e a União Soviética também comunista, né? Mas a Guerra Fria era basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, e havia toda aquela tensão. Mas como se resolveu, Negão? Com a chamada coexistência pacífica, que o Khrushchev defendia, e que foi uma das razões também do conflito com a China. Vamos coexistir pacificamente.
Nós temos armas nucleares, a França também tem, a Inglaterra, Reino Unido também tem, mas vamos conviver, a França também tem, vamos conviver pacificamente. Nós ficamos aqui, vocês ficam aí, essa aqui é a área da nossa influência, essa aqui é a área de influência de vocês. Isso aí só foi quebrado com a Revolução Cubana. A Revolução Cubana quebrou essa lógica. E como os Estados Unidos passaram a hostilizar Cuba antes de Fidel Castro ter se declarado comunista, a União Soviética viu ali uma oportunidade de ter uma base de apoio na América Latina e conseguiu isso. E aí veio a crise dos mísseis, porque ela levou tão a sério isso que levou mísseis para Cuba. Aí o caldo entornou. Eu acho que hoje, Negrão, a gente tem. Você viu que a recente aliança da China com a Rússia, isso é muito importante. E a imprensa brasileira também subestimou essa aliança da China. Exatamente. A imprensa brasileira está subestimando isso. Isso significa muito, tanto em termos econômicos quanto em termos militares. Os Estados Unidos voltam a ter inimigos poderosos, porque quando a União Soviética acabou, parecia que nós teríamos um mundo unipolar, só os Estados Unidos dominando tudo. Porque a Rússia enfraquecida, acabou a União Soviética, e a China não era a potência que é hoje. Em 1991, há 30 anos, a China não era a potência que é hoje. Hoje a China é a maior potência do mundo, ao lado dos Estados Unidos, e vai ser a maior potência do mundo. E está aliada à Rússia, que tem um poder militar muito forte, não só nuclear, poder convencional mesmo, militar muito forte. Então, isso aí cria uma nova situação que pode levar a uma nova situação de Guerra Fria, sim, Negrão. Eu acho que ainda não se caracteriza exatamente com isso. Hoje nós temos um conflito ali na Ucrânia, mas isso aí pode se alastrar mais. Por quê? Métodos diferentes. Os Estados Unidos têm métodos mais agressivos para dominar os países. Agressivos mesmo, agressivos de invadir. Né? Quando fica falando, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Espera aí, onde é isso? Os Estados Unidos não invadiram o Iraque? Né? Não invadiram o Afeganistão? Não invadiram o Panamá anos atrás? Não invadiram Cuba? Então, quer dizer, os Estados Unidos não tem moral nenhuma para ficar reclamando que outro país. Não se deve invadir nenhuma, não estou defendendo isso. Mas os Estados Unidos não tem moral para reclamar de um país invadir o outro, porque é o que ele faz o tempo todo, tem feito o tempo todo na história, desde lá, quando ele conquistou o Texas, a Califórnia e outros territórios que eram do México, desde aquela época. Desde que ele invadiu Cuba, né, em 1898. Quer dizer, então os Estados Unidos não têm moral para reclamar de invasão de ninguém, não. Mas pode ser, Negro, pode ser que a Guerra Fria esteja retomando, sendo retomada. Exatamente. E assim a gente termina mais um bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. A gente volta na quarta-feira. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui pela TV 61, pela TV 247. Nos ajude a impulsionar o canal e o nosso programa, fazendo todos aqueles procedimentos aí para ajudar a crescer o canal aqui. Um grande abraço para todo mundo. Até quarta-feira. Até quarta, Negão. Um abraço a todos e todas.